Koji é um dos ingredientes mais fascinantes e fundamentais da culinária japonesa, embora muitas pessoas fora do Japão ainda não tenham plena consciência de sua importância. Trata-se, na verdade, de um fungo microscópico chamado Aspergillus oryzae, domesticado há milhares de anos e utilizado como base para a fermentação de diversos alimentos tradicionais. Sua história remonta a mais de 2000 anos, com registros do seu uso na China antiga. Mas foi no Japão que o Koji alcançou um nível extraordinário de refinamento e importância cultural. Ao longo do tempo, os japoneses aperfeiçoaram o cultivo e o uso do Koji, transformando-o em um verdadeiro pilar da gastronomia nacional, sendo inclusive reconhecido como um fungo nacional no país. Há registros históricos que indicam que o uso de fungos semelhantes ao Koji já acontecia durante a dinastia Han, na China, mas o conhecimento foi sendo adaptado, refinado e elevado a outro patamar no Japão, especialmente a partir do período Heian, quando a produção de sake começou a se consolidar como uma arte sofisticada. Curiosamente, alguns textos históricos sugerem que o Koji também teve influência em práticas médicas tradicionais japonesas, sendo utilizado em pequenas quantidades como suplemento nutricional e para auxiliar na digestão. O processo de produção do Koji é delicado e quase artístico. Ele é cultivado sobre grãos, geralmente arroz, mas também pode ser produzido com cevada ou soja. Esses grãos são cuidadosamente lavados, deixados de molho e depois cozidos no vapor até atingirem a textura ideal, nem duros demais, nem macios demais. Após isso, eles são resfriados e inoculados com os esporos do fungo, chamados de Tane-Koji. A partir desse momento, começa um processo extremamente controlado, que ocorre em salas especiais chamadas Kojimuro, onde temperatura e umidade são monitoradas constantemente. Durante cerca de 40 a 48 horas, os produtores precisam mexer, espalhar e observar o crescimento do fungo, garantindo que ele se desenvolva de forma uniforme. Pequenas variações podem alterar completamente o resultado final, o que mostra o nível de precisão envolvido. Tradicionalmente, esse processo era feito manualmente, e ainda hoje, muitos produtores mantêm esse método, acreditando que a intervenção humana sensível faz diferença no produto final. Existem até relatos de mestres Koji que conseguem sentir o crescimento do fungo apenas pelo cheiro e pela textura, ajustando a ventilação ou a umidade de forma intuitiva, algo que leva décadas para dominar. Durante seu crescimento, o Koji libera enzimas extremamente poderosas, como amilases e proteases, que quebram carboidratos e proteínas em moléculas menores, como açúcares simples e aminoácidos. Esse processo bioquímico é a base da fermentação e é o que permite a criação de sabores profundos, complexos e ricos em umami. O umami, considerado o quinto gosto, é amplamente explorado na culinária japonesa e está diretamente ligado à ação do Koji. É por isso que alimentos fermentados com ele possuem aquele sabor encorpado, quase viciante, que permanece na boca. De fato, o umami criado pelo Koji influencia até mesmo a percepção de outros sabores, tornando pratos mais equilibrados e harmoniosos. Uma das maiores curiosidades sobre o Koji é que ele não é consumido exatamente como um ingrediente isolado na maioria dos casos, mas sim como um agente transformador. Ele funciona como um catalisador que inicia processos que podem durar dias, meses ou até anos. Ele é o responsável por dar origem a produtos icônicos, como o miso, o molho de soja, shoyu, o sake e o mirin. Sem o Koji, esses alimentos simplesmente não existiriam da forma como conhecemos. No caso do miso, diferentes tipos de Koji e tempos de fermentação resultam em variedades que vão de sabores suaves e adocicados até intensos e salgados. Já no molho de soja, Koji atua em conjunto com bactérias e leveduras, criando um sistema de fermentação complexo que resulta em um líquido escuro, aromático e cheio de profundidade. Além disso, há curiosidades regionais. Certos tipos de miso são exclusivos de regiões japonesas específicas, onde o clima e a umidade influenciam diretamente no desenvolvimento do Koji, criando perfis de sabor únicos. No caso do sake, o papel do Koji é ainda mais impressionante. Diferente do vinho, onde o açúcar já está presente na fruta, o arroz não possui açúcares fermentáveis prontos. O Koji entra em ação convertendo o amido do arroz em açúcar, que então pode ser fermentado pelas leveduras para produzir álcool. Esse processo simultâneo de sacarificação e fermentação é único e extremamente eficiente, sendo considerado uma das grandes inovações da biotecnologia tradicional japonesa. Há até mesmo competições
entre mestres sakeshi para ver quem consegue o equilíbrio perfeito entre o koji e a levedura, resultando em sakês com notas mais frutadas, florais ou terrosas. Além dos usos tradicionais, o koji vem ganhando destaque na culinária contemporânea e experimental. Chefes renomados ao redor do mundo começaram a explorar suas propriedades para criar novos sabores e técnicas. O shio-koji, por exemplo, é uma mistura simples de koji, sal e água que fermenta por alguns dias e resulta em um tempero versátil. Ele pode ser usado para marinar carnes, peixes e vegetais, deixando-os mais macios e saborosos. Isso acontece porque as enzimas continuam quebrando proteínas mesmo antes do cozimento. Alguns chefes utilizam koji para acelerar processos de maturação de carnes, simulando o efeito de semanas de envelhecimento em apenas alguns dias. Inclusive, pesquisadores têm estudado seu uso em queijos e embutidos, para criar sabores mais complexos, sem adição de conservantes artificiais. Outra aplicação interessante é na produção de doces e sobremesas. O koji pode ser usado para criar sabores naturalmente adocicados, sem a adição de açúcar refinado. O amazake, por exemplo, é uma bebida feita a partir de arroz e koji que possui um sabor doce natural devido à quebra do amido em glicose. Ele pode ser consumido quente ou frio, e também utilizado como base para smoothies, sobremesas e até sorvetes. Alguns chefes inovadores até utilizam koji para fermentar frutas, criando novas combinações de sabor que lembram caramelo, toffee ou notas de mel. Globalmente, o koji está passando por uma espécie de renascimento. Com o crescimento do interesse por fermentação artesanal e alimentos naturais, ele tem sido adotado em diversos países. Nos Estados Unidos, muitos restaurantes de alta gastronomia utilizam koji em pratos inovadores. Na Europa, especialmente em países como Dinamarca e Espanha, chefes têm experimentado com koji em pães, manteigas fermentadas e até chocolate. No Brasil, embora ainda seja um nicho, já existem produtores, artesanais e cozinheiros explorando seu potencial. Curiosamente, alguns festivais gastronômicos internacionais já incluem workshops de koji, ensinando desde o cultivo até a aplicação em pratos modernos. O koji também é relevante fora da gastronomia. Ele é utilizado na indústria para produzir enzimas, ácidos orgânicos e até em processos relacionados à biotecnologia. Sua capacidade de transformar matéria-prima de forma eficiente o torna extremamente valioso em diversas áreas. Pesquisas recentes têm explorado seu uso na produção sustentável de alimentos, aproveitando resíduos agrícolas e transformando-os em novos produtos com alto valor nutricional. Outro ponto curioso é o aspecto cultural e filosófico do koji. No Japão, ele representa mais do que um ingrediente. É um símbolo de paciência, dedicação e respeito aos processos naturais. A produção de alimentos fermentados com koji exige tempo e atenção, valores profundamente enraizados na cultura japonesa. Existe até mesmo um termo, teinei, que se refere ao cuidado e à precisão nos detalhes, algo que se aplica perfeitamente ao trabalho com koji. Em algumas regiões do Japão, escolas e workshops ensinam crianças a lidar com koji, transmitindo não apenas técnicas culinárias, mas também valores de perseverança e observação cuidadosa. Em termos de segurança alimentar, o koji é considerado extremamente seguro. Ao longo de séculos, linhagens específicas foram selecionadas para garantir que não produzam toxinas perigosas. Isso o diferencia de outros fungos do mesmo gênero, que podem ser prejudiciais. Esse processo de domesticação é comparável ao que aconteceu com plantas e animais ao longo da história da agricultura. Estudos modernos continuam monitorando a pureza genética do koji, garantindo que os alimentos produzidos sejam consistentes e seguros para consumo global. Hoje, o koji pode ser encontrado em diversas formas no mercado. Em países asiáticos como Japão, Coreia e China, ele é amplamente disponível, tanto fresco quanto seco. No Ocidente, pode ser encontrado em lojas especializadas, mercados asiáticos e também online. Existe um crescente interesse por produzir koji em casa, e muitos entusiastas têm experimentado com kits de cultivo, criando suas próprias versões de miso, shoyu e outros fermentados. Além disso, há comunidades online, onde produtores compartilham dicas sobre controle de temperatura, umidade e tempo de fermentação, revelando um verdadeiro ecossistema global de amantes do koji. Além dos benefícios culinários, alimentos produzidos com koji podem trazer vantagens para a saúde. A fermentação ajuda a quebrar compostos complexos, tornando os alimentos mais fáceis de digerir. Também pode aumentar a disponibilidade de vitaminas e minerais,
além de contribuir para uma microbiota intestinal saudável. Embora não seja um superalimento milagroso, o koji certamente desempenha um papel importante em dietas equilibradas. Pesquisas indicam que alguns peptídeos produzidos durante a fermentação com koji podem ter efeitos antioxidantes e imunomoduladores, embora mais estudos sejam necessários para compreender completamente seu impacto na saúde. Outro detalhe ao interessante é que existem diferentes tipos de koji, dependendo do substrato utilizado. O arroz koji, ou komi koji, é o mais comum e amplamente utilizado. Já o mugi koji é feito com cevada e é muito usado na produção de certos tipos de miso e shochu. O mami koji, feito com soja, também possui aplicações específicas. Cada tipo traz características únicas de sabor e aroma, ampliando ainda mais as possibilidades culinárias. Curiosamente, alguns chefes combinam tipos diferentes de koji em uma mesma receita, buscando criar perfis de sabor ainda mais complexos. Com o avanço da ciência, pesquisadores continuam estudando o koji para entender melhor suas enzimas e possíveis aplicações. Há estudos investigando seu uso em alternativas sustentáveis de proteína, fermentação de novos ingredientes e até na redução de desperdício alimentar, utilizando suas enzimas para transformar sobras em novos produtos. Universidades e institutos de biotecnologia no Japão e na Europa têm explorado o koji como modelo para processos de fermentação industrial, comprovando que esse fungo milenar ainda tem muito a ensinar à ciência moderna. Apesar de toda essa complexidade, o koji continua sendo, em essência, um exemplo simples e poderoso de como a natureza e o conhecimento humano podem trabalhar juntos. Um fungo invisível a olho nu, mas capaz de transformar completamente alimentos, culturas e experiências gastronômicas. Ao explorar o mundo do koji, entramos em um universo onde ciência, tradição e sabor se encontram de forma harmoniosa, revelando que muitas vezes os maiores segredos da culinária estão escondidos nas menores formas de vida. Ele é, ao mesmo tempo, história, ciência e arte, provando que o cuidado com detalhes minúsculos pode resultar em transformações grandiosas, tanto no prato quanto na cultura que o sustenta.